Nas nossas aulas anteriores, nós criamos uma lista ligada de estados, ou seja, uma lista ligada cujos elementos da lista possuem um valor do tipo string dentro deles. O nosso código ficou assim, ó. Nós temos aqui a classe elemento e dentro da classe elemento nós temos um dado do tipo string. Isso não é muito interessante. Por quê? Porque nós podemos querer fazer uma lista de números, nós podemos querer fazer uma lista de objetos do qualquer espécie, sei lá, qualquer coisa. Objeto de qualquer classe que você queira. Então, em Java, nós temos um recurso chamado generics, e existem outras linguagens também, mas em Java a gente pode usufruir disso para poder criar estruturas de dados que são genéricas. A nossa lista ligada ela só aceita valores do tipo string. Se eu tentar colocar aqui, por exemplo, ó, adicionar 3 como número, ele já dá um erro para mim. Ele fala assim, oita, tipos incompatíveis. Int não pode ser convertido para string, porque a minha lista ligada não está preparada para qualquer tipo de dado. Então, nós precisamos criar estruturas de dados que estejam preparadas para qualquer tipo de dado, porque eu vou usar a estrutura de dados em qualquer programa. Então, eu vou fazer um uso de vetor, de lista ligada ou de outra estrutura de dados que nós vamos ver ainda para frente. Isso tem que ser permitido com qualquer tipo de dado. Para isso acontecer, nós vamos então fazer uso do tipo de dado, do recurso generics do Java. Como que nós vamos fazer isso? Então, nesta aula, eu vou modificar o código que nós já temos para que nós possamos fazer uso do recurso generics do Java. A primeira coisa a fazer é colocar aqui, ó, eu vou chamar de tipo. No recurso, no generics, a gente consegue passar para uma classe como se a gente estivesse, entre aspas, muitas aspas, como se a gente estivesse passando um parâmetro para a classe. E esse parâmetro é o tipo do dado que nós queremos explorar. Então, eu estou chamando aqui de tipo para a gente entender que o objetivo disso aqui, nesse caso, é dar um tipo, mas que não seja um tipo pré-definido. É um tipo que eu vou definir na hora de usar a lista. Quando eu faço isso aqui com a minha lista ligada, lá no meu programa, eu posso fazer assim, ó. Eu posso colocar aqui, ó, que ela vai ser uma lista de string. E também eu informo isso também no meu método construtor. Então, eu estou dizendo que essa lista aqui é uma lista de string. Muito bem, eu poderia falar que essa lista é uma lista de integer. Poderia falar que essa lista é uma lista de tipos inteiros. Então, eu falo que a minha lista ligada vai ser uma lista de números inteiros. Eu posso criar uma classe aqui, por exemplo, vou chamar essa classe de cliente. E eu posso falar, então, lá no meu programa, que eu quero criar uma lista de clientes. Sem problema. Então, eu venho aqui e falo assim, ó, cliente, cliente. Show de bola. Vai funcionar para nós ali. Ah, só isso? Basta? Não, porque nós temos que forçar o usuário da nossa estrutura de dados, né, quem está fazendo o programa que está usando a estrutura de dados, a passar o tipo adequado. Então, aqui não pode ser uma string, aqui tem que ser um cliente. Então, nós temos que forçar isso lá. Então, a vantagem de usar o generics é que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Só que, o que define o nosso tipo de dado aqui? Bem, nós vamos passar método por método verificando se está fixo o código para string ou se ele já é um código genérico. Por exemplo, quando eu crio a lista ligada, ela é criada com tamanho 0. Tranquilo, isso vai valer para qualquer lista, independente do tipo de dado. Quando eu pego o primeiro elemento, tranquilo também, sem problema. Ele vai ser um elemento, só que aí que está. O elemento é um elemento de que tipo? Então, nós temos que passar de volta para o elemento o nosso tipo. E quando a gente faz esse tipo de coisa aqui, está falando que o tipo elemento, ou seja, a classe elemento, ela não recebe parâmetros, ela não toma parâmetros. Então, eu vou lá na minha classe elemento e vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou passar um tipo para ela. Salvei aqui e observe que o erro já saiu aqui também. Ó. Então, eu vou falar que toda vez que a gente se referir a um elemento, o elemento ele não vai ser mais string, ele não vai ter string dentro dele, ele vai ter tipo. Então, a gente vai trabalhar com isso aqui. Muito bem. Show de bola. E aí, então, nós vamos pegar aqui o tipo também. Beleza. Show de bola. O elemento aqui é um elemento, mas é um elemento de um determinado
tipo, que pode ser um número, uma string, assim como eu já disse anteriormente. Quando eu quiser setar o primeiro elemento, ele vai também receber como parâmetro o tipo. E quando eu quiser pegar o último, também eu vou ter que passar o tipo. Quando eu quiser setar o último, eu também vou passar o tipo ali. Então, é um elemento que tem um tipo. Quando eu quero pegar o tamanho da lista, não. O tamanho é sempre inteiro mesmo, né? Tranquilo, é só o tamanho, é um número. Quando eu quero setar o tamanho, também é um número. E quando eu quero adicionar um valor na lista, aí que tá. Tá vendo que aqui está string? E se eu quiser que seja integer? Eu vou colocar aqui assim, ó. Pô, mas daí vai ficar só inteiro. Ferrou. Não é isso que eu quero. Eu quero que seja genérico. Se eu quero que seja genérico, então eu vou tacar aqui um tipo. Então, aquele tipo que eu defini, aquele nome que eu defini, que eu chamei de tipo, eu estou passando aqui, ó, falando, ó, o valor que vai chegar aqui é um valor do tipo tipo. É do tipo tipo. Muito bom, muito lindo. Pode ser inteiro, pode ser string, pode ser cliente, pode ser qualquer coisa. E eu vou passar o tipo aqui para o elemento também. Coisa linda, ó. Show de bola. Maravilhoso. Muito bem. Por que ele dá um erro aqui, né? Ele fala que tipos incompatíveis. Tipo não pode ser convertido para string. Por quê? Lá na minha classe elemento, o método construtor está esperando uma string. Ou seja, tem que ser uma string. Eu estou passando um tipo genérico para ele. Então, eu vou falar que aqui não vai ser uma string, vai ser um tipo genérico. Ah, ele deu erro aqui embaixo. Então, aqui eu estou consertando agora a classe elemento. Por que ele deu esse erro? Mesma coisa, o valor ele está como string. Ó. Eu tenho que falar que ele não é uma string, ele é um tipo. E o próximo elemento? O próximo elemento ele também vai ser um elemento do mesmo tipo. Interessante, porque aqui ó, o nosso getValor ele não vai ser mais uma string, ele vai ser ele retorna um tipo. Então, se eu passei string, é string. Se eu passei integer, é integer. Se eu passei cliente, é cliente. Então, e na hora de setar o valor? Mesma coisa, a gente vai passar um tipo. Então, a gente corrigiu aqui ó, a classe elemento, que é a classe que armazena o valor para nós. Então, a gente tem aqui ó, elemento, tipo, get próximo, elemento, tipo próximo na hora de setar. Maravilha, cara. Então, já deu erro um monte de coisa aqui, ó. Deu erro no nosso programa, porque aqui eu falei que é cliente, tem que ser string, ó. Vou botar aqui, ó, que é uma string. Olha que interessante. E já funcionou, né, cara? Olha que da hora. O nosso programa está funcionando. Eu criei uma lista genérica e passei que é uma string. Daqui a pouco eu vou fazer um outro programa com um inteiro e outro tipo de dado para a gente poder entender o uso de uma classe genérica. E só que nós temos que corrigir algumas coisas aqui ainda. No método adicionar não tem nenhum problema, não tem nenhum erro aqui, tranquilo. O elemento agora ele está genérico, não é mais só uma string. Ok. Mas se nós viermos aqui no remover, o remover ele espera uma string. Ele quer remover um elemento. Pô, mas eu não posso passar uma string, eu tenho que passar para ele um tipo. Muito bem. E aí aqui, ó, nós vamos ter que falar que o anterior ele é um elemento do tipo tipo, o atual é um elemento do tipo tipo, e todo o resto do código vai funcionar, exceto esta linha aqui. Por que esta linha não está mais funcionando? Porque o Java não entende mais que o tipo ele é uma string, porque não é. Não precisa ser uma string, pode ser um dado de qualquer tipo, como eu falei anteriormente. A palavra mais dita nessa aula é tipo. Tipo. E então o que eu faço aqui, né, cara? Você fala, puxa vida, como é que eu vou comparar o valor com outro valor se eu não sei de que tipo que ele é? Se for string, eu tenho que usar equals ignore case. Se for integer, eu tenho que usar igual. Se for um dado do tipo cliente, eu tenho que achar um jeito de comparar. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Então, nós temos que modificar essa linha. Para nossa felicidade, todo objeto em Java, toda classe em Java, ela é filha de uma classe mãe chamada Object. E a classe Object, ela é uma classe que tem alguns métodos que são padrões ali dentro, né? Então, nós temos dentro da classe Object um método chamado equals. E o método equals, então, vai definir se um objeto é igual a outro.
Pode ser uma string, pode ser um inteiro, qualquer coisa. E eu, se eu criar a minha classe cliente, por exemplo, eu posso dizer se um cliente é igual a outro, definindo esse método equals lá dentro. Aí vale muito a pena se assistir ao curso de programação orientada a objeto, para você entender mais como fazer sobrescrita de método para sobrescrever o método equals. Mas para a gente isso resolve aqui. Show de bola. O get está aqui, né? Get ele pega pela posição, tranquilo, cara. Olha só que interessante. Agora o nosso programa que tem aqui string, ele funciona de bones mesmo, né? De bones, né, cara? Vou rodar esse cara aqui para a gente ver se funciona mesmo. Selecionar a classe main. Coisa linda, cara. Olha só, tá funcionando o nosso programa de estado lá, né, de cadastro de estados. Tranquilo, funcionou. Mas agora eu vou fazer um outro programa aqui, ó. Eu vou fazer um programa de inteiros, programa inteiros. Beleza, então eu quero usar uma lista ligada. Eu quero usar a lista ligada. Só que eu quero usar uma lista ligada para números inteiros. Então eu vou pegar aqui e botar um public static void main. Vou criar uma lista ligada usando a nossa classe lista ligada, só que para dados do tipo integer. Eu vou chamar de números essa lista. Ela não precisa chamar sempre lista, eu posso dar um nome que eu quiser para ela ali. Beleza. Olha que interessante. Eu criei uma lista de números. E o que eu posso fazer? Números.adicionar, eu vou passar aqui o número 3. Números.adicionar, eu vou passar o número 4. Números.adicionar, eu vou passar o número 5. E o mesmo código que eu fiz lá para exibir, para imprimir os elementos, ó, mesmo código que eu fiz aqui para imprimir os elementos e a quantidade de números, eu vou pegar e dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para acelerar, né? Só que a minha lista não chama lista, chama números. Aqui a minha lista também não chama lista, ela se chama números. O que vai fazer esse código? Passar por cada número e imprimir o seu valor. Então, nós vamos rodar aqui esse programa. Vou dar um botão direito aqui, Run File. E ele imprimiu ali, ó, 3, 4, 5. Tranquilo, cara. Então, nós temos aqui uma lista de números inteiros. Se eu quiser fazer uma lista de clientes, então, eu vou pegar aqui a minha classe cliente. Show de bola. Maravilhoso. Vou colocar aqui um atributo chamado string CPF, por exemplo. Vou colocar um outro atributo chamado string nome. Vou dar um alt insert aqui para inserir os métodos getter e setter desses caras. Vou marcar aqui generate, beleza. Então, quando eu criar um cliente, vou criar um método construtor aqui. Eu vou receber um CPF, novo nome, só para facilitar o entendimento aqui. Vou fazer aqui o diz CPF é igual ao novo CPF e o diz nome igual ao novo nome. Se você não manja de orientação a objeto, pega as videoaulas aí no canal para você manjar, porque senão, mano, você tá ferrado na sua vida. Você precisa manjar dessa bagaça aí, cara. Beleza. Desse jeito eu consigo criar um cliente e eu consigo também fazer um programa para poder testar isso, né? Então eu vou colocar aqui, ó, programa clientes. Só para a gente poder criar uma lista de clientes e você verificar que é possível que a nossa lista ligada agora consiga manipular qualquer tipo de dado. Então, eu vou criar uma lista ligada agora. Lista ligada de clientes, olha só, eu vou chamá-la de clientes e ela é uma lista ligada do tipo cliente. Muito bem. Então, se eu quero adicionar um cliente, eu vou fazer assim, ó. Adicionar, vou colocar aqui um novo cliente, CPF e o nome dele. Vou colocar 1, 2, 3, João. João sem tio, porque depois deve dar bug no meu console ali só, né? Porque eu não quero esse bug. 1, 2, 4, 1, 2, 5, Juca e Zé. Famosos. São os famosos. Z. Sem acento nenhum, né? Mas tá bom. E aí, como é que eu faço para imprimir esses caras? Pô, vou usar o mesmo código lá, mano. A lista não é genérica? Genérica, genérica. Então, eu vou imprimir aqui, ó. Show de bola. Só que a minha lista não chama números, né? Chama clientes. Clientes. E clientes. Você vai ver que coisa estranha que ele vai imprimir agora. Eu vou rodar aqui, ó.
Por que ele imprimiu assim, ó? Não sei o que lá, aula lista ligada, cliente, arroba, não sei o que lá, e um hash. Porque toda classe pra gente em Java, ela também tem um método lá dentro, que vem da classe Object, que é a mãezona do Java, que chama-se método toString. Ou seja, como é que eu quero que o meu objeto se transforme numa string se eu quiser imprimi-lo assim, né? Vamos simplificar dessa forma. Então, quando a gente manda imprimir um objeto de uma classe, como é o caso do cliente, pô, ele imprime o quê? O CPF ou o nome? Se eu não defino nada, o Java vai imprimir isso aqui que é o hash code desse objeto. Então eu posso lá na minha classe cliente fazer um método aqui chamado, vou sobrescrever o método que já existe em Java, que é o método toString. Eu vou falar assim, ó, quando ele for imprimir esse cara, ele vai retornar o nome do cliente. Ó. Então lá na classe cliente eu fiz isso, e agora eu vou rodar o meu programa clientes de novo, e ele vai imprimir o nome dos clientes, os nomes dos clientes. João, Juca e Zé. Olha que da hora! Coisa linda, cara. Nossa classe agora ela é uma classe genérica. A gente não está mais preso a um tipo de dado somente. Nós podemos utilizar a classe lista ligada para qualquer tipo de dado. E por que eu fiz isso? Porque a classe linked-list do Java é uma classe genérica. Então eu posso usar a minha classe linked-list aqui do Java para isso, cara. Então o que a gente aprendeu a fazer nessas aulas de lista ligada foi criar uma lista ligada como o Java também tem lá dentro da sua estrutura, da sua API. Então, tamo junto, é isso aí. Vou tirar a link de list, que eu gosto mais da minha lista ligada, né? Querem saber, vou tirar esse import dela aqui também, azar. Estamos feitos. Na próxima aula aí, na aula 6, nós vamos ter a comparação entre vetores e listas ligadas nas diferentes operações. Valeu!